Bom, e aí vamos lá mostrar aqui esse conjunto de tecnologias, né? Já vimos que o adensamento visa concentrar, visa expulsar essa água ali presente, e quando essa água ela é expulsa de uma maneira assim mais rápida, né? Simplesmente pelo uso da força da gravidade, a gente tem ali um adensador por gravidade, né? Que é a tecnologia mais barata que temos de adensamento. E essa água, digamos assim, ou esse sobrenadante, ele retorna lá para o início do tratamento da fração líquida, certo? E a fração sólida, após o adensador, é encaminhado ali para um digestor, certo? Bom, quando não é por gravidade, a gente pode utilizar uma tecnologia mecanizada, como essas aqui, flotação, centrífuga, filtro prensa de esteiras, e eu vou apresentar alguns aspectos, né, de algumas delas, e outras eu vou tratar um pouco mais na parte de desidratação, por exemplo, centrífuga, filtro prensa de esteira, eu vou trabalhar mais lá, certo? Que são mais comuns, ok? Bom, e aí, nesse adensador por gravidade, vocês vão ver que é muito parecido com o decantador primário ou secundário, em termos de partes componentes. Aqui vocês estão vendo, né, o defletor interno, né, o defletor externo. Só que aqui o raspador, como lodo, né, é um lodo mais concentrado, mais difícil de ser movido, você tem aqui uma estrutura mais robusta em termos de elementos de raspagem, certo? Mas as demais coisas, poço de lodo, ponte rolante, né, tudo é muito parecido com o que discutimos para decantadores primários ou secundários. E aí, esse líquido aqui que vocês estão vendo, que é o sobrenadante, retorna, como eu já falei, para o início do tratamento da fração líquida, e o lodo concentrado, que é o que vai ficar aqui nesse poço de lodo, que eu vou mostrar já já, vai para a outra parte, para a unidade subsequente ali do gerenciamento de lodo, tá? Portanto, gente, imagine que aqui a gente tem, né, aqui a chegada do nosso lodo excedente, ele é distribuído aqui, né, esse adensador gravitário, essa fração líquida, digamos assim, essa mistura, vai seguir para cá, né, o lodo, por ser mais pesado, vai para o fundo, e o sobrenadante, ele vem para cá e retorna lá para o início do tratamento, e esse lodo retirado daqui do fundo, certo? Esse lodo mais concentrado vai ser encaminhado ou utilizando uma bomba, ou utilizando aqui, né, a abertura do registro, que a própria carga hidráulica daqui encaminha esse lodo adensado, mais concentrado, para outra unidade. Isso aqui é uma vista, né, desses elementos que a gente discutiu, certo? Que eu deixo aí para vocês complementarem a aula. Outra vista desses elementos, né? Eu não vou estar mostrando para não tornar isso cansativo e repetitivo, mas tem muitas fotos para vocês observarem aí as possibilidades de adensadores gravitários, tá? Isso aqui é apenas uma ideia dos aspectos de projeto, né? Aqui da taxa de aplicação de sólidos. Observem que a taxa de aplicação de sólidos está em quilo de sólidos totais por cada metro quadrado por dia, né? Então, observemos que isso aqui é uma relação entre a carga de sólidos totais, que vai estar em quilo de sólidos totais por dia, dividido pela área. Consequentemente, a gente, para obter a área do adensador, basta dividir a carga pela taxa de aplicação de sólidos utilizada, certo? E aí, com isso, a gente obtém a área necessária. E essa taxa de aplicação vai depender do tipo de lodo que você vai estar mandando para
o adensador, se é um lodo somente primário, se é um lodo ativado, ó, se é projetado na modalidade convencional ou de aeração prolongada, se é um lodo misto aqui, ó, né? Portanto, o que a gente aqui observa é que quanto maior a taxa de aplicação que eu posso utilizar, menor vai ser a demanda diária. Portanto, se eu estou trabalhando com um lodo primário e essas características de retirada da água, digamos assim, ou do efluente é mais fácil, eu posso trabalhar com valores de taxa de aplicação maiores. Como um lodo ativado, eu tenho ali a presença de água intersticial muito maior, né? Consequentemente diminuindo a efetividade do meu adensamento, eu tenho que trabalhar com valores de taxa de aplicação ali de sólidos menores, consequentemente demandas de área maiores, né? E assim vai, né, com as mesmas explicações, tá? Quando eu estou trabalhando com o lodo misto, da mesma forma, né? Eu posso ter aqui um valor intermediário entre esses dois, mas sempre tendendo para um valor mais conservador, tá? Outras vistas aí, gente, olha, né, em relação aqui a essa declividade do fundo, que também falamos, né, tem que ter uma declividade aqui para facilitar esse encaminhamento para o poço de lodo, certo? A distribuição aqui do lodo no adensador, né, que vai ter esse fluxo aqui por baixo, né, ajudando nessa distribuição, certo? Várias outras fotos aqui para vocês darem uma olhada. A flotação, né, que já vimos, que é esse processo de adensamento que a gente utiliza ou uma flotação a vácuo ou uma flotação por ar dissolvido, por exemplo, né? E aí a gente vai fazer essa separação dos sólidos que vão ficar na parte superior e do líquido que vai ficar na parte inferior e que vai retornar lá para o início do tratamento da fração líquida, e esse lodo flotado vai ser encaminhado ali para, por exemplo, para uma unidade de digestão, certo? Também tem essa possibilidade de adensamento. Observem aqui que quando a gente utiliza uma flotação, nesse caso aqui uma flotação por ar dissolvido, as taxas de aplicação que a gente pode trabalhar são muito mais elevadas, né? Termos também aqui de sólidos totais, certo? Observemos aqui que ó, para o mesmo lodo primário, a gente pode trabalhar com valores ali, muitas vezes de 4 vezes maiores, né? E dependendo do lodo, por exemplo, para lodo ativado, olha, muitas vezes a taxa chega a ser 8 a 10 vezes maior e, consequentemente, menores demandas de área, né? Obviamente que tem outros aspectos envolvidos aqui, maiores custos de implantação, operação e manutenção, mas são sistemas que, muitas vezes, quando você tem uma carência de área, podem ser norteadores ali da escolha dessa rota tecnológica. Bom, normalmente a estabilização não é realizada, né? Como já falamos, nos sistemas anaeróbios de tratamento de esgoto, por exemplo, o reator WASB, já que esse lodo biológico excedente já sai estabilizado ali do sistema, e nos sistemas de lodo ativado, quando projetado na modalidade de aeração prolongada, que, como vimos, também dispensa essa etapa de estabilização. Essa estabilização, ela faz-se necessária, né, quando projetamos um sistema de lodo ativado na modalidade convencional. Já visto que essas menores idades de lodo e essas maiores relações alimento-micro-organismo interferem nessa estabilização. O lodo excedente não sai estabilizado, né, requerendo essa etapa de estabilização, né. Qualquer outro processo aeróbio, dependendo das taxas de aplicação utilizadas, que também vão interferir nessa questão da relação, por exemplo,
alimenta micro-organismo, né, assim, que vão interferir nessa estabilização no próprio sistema biológico, certo? A remoção da fração volátil, ela fica ali em torno de 40% a 55%, essa remoção que vai, obviamente, incorrer, né, ali numa redução do volume a ser encaminhado para a etapa de desidratação, por exemplo. E, obviamente, que esse processo de estabilização vai ocorrer na fração volátil, a fração fixa, advinda ali, por exemplo, de material inerte, material estabilizado, né, ali, ele já vai, não vai interferir, certo? Isso aqui é um resumo, né, dos principais parâmetros aqui de projeto. Como não temos um processo de desmembramento entre o tempo de detenção hidráulica e tempo de retenção celular, né, ou idade de lodo, fazemos o projeto normalmente para igualando o TDAH à idade de lodo, né, consequentemente aqui trabalhamos com TDAHs da ordem de 18 a 25 dias, que serão iguais à idade de lodo, né, aqui, certo? Portanto, o volume será igual ali à vazão multiplicado por esse tempo de detenção utilizado por essa idade de lodo, e aí depois eu vou fazer as verificações em relação a outros parâmetros, né, como carga orgânica volumétrica, né, entre outros parâmetros aqui, alguns valores de eficiência aqui de destruição, aqui da fração volátil, enfim, todas essas possibilidades. E se a gente utiliza a digestão anaeróbica, nesse caso aqui, alguns valores aqui para estimativas da quantidade de energia que poderia ser recuperada nesse processo de digestão anaeróbica dessa fração volátil do lodo, tá? Esses aqui são alguns formatos usualmente utilizados, esse formato mais cilíndrico, esse formato mais ovalado, né? Na disciplina de digestão anaeróbica vemos isso com mais detalhes, né? Já visto que esses digestores podem variar em relação à forma de mistura, em relação às dimensões, né? Em relação a aquecimento ou não, enfim, tem um conjunto de fatores, material, enfim, tudo isso interfere, né, nesse projeto de digestores anaeróbios de lodo, tá? Isso aqui são vistas, por exemplo, de digestores anaeróbios de lodo no formato mais ovalado, como vocês estão vendo aqui, e no formato mais cilíndrico, como vocês estão vendo. No tocante a esse processo de estabilização, dependendo do arranjo que você tem na companhia de saneamento, e obviamente também do porte aí da tua estação, você pode ter tanto um arranjo centralizado, ou seja, para cada estação de tratamento de esgotos você vai ter uma etapa de estabilização, ou você pode centralizar essa estabilização em uma unidade ali específica para isso, ou seja, você acaba coletando os vários lodos adensados, por exemplo, ali nas estações de tratamento e encaminhando para essa unidade centralizada de estabilização e depois esse encaminhamento ou reaproveitamento desse lodo após a estabilização. E obviamente que se você utiliza uma estação centralizada para estabilização via a rota anaeróbia, a quantidade de energia que você vai gerar vai ser muito maior e que muitas vezes viabiliza, né, a implantação aí de unidades de recuperação energética. Muitas vezes a gente tem a utilização de rotas aeróbias para a estabilização desse lodo excedente, por exemplo, isso aqui é numa estação centralizada de esgotos industriais, né, de efluentes industriais, certo? Que pega esse lodo excedente em um sistema de lodo ativado e estabiliza aerobiamente, certo? Isso aqui é menos utilizada hoje em dia, né?
mas pode estar presente também em algumas estações que vocês possam vir a visitar. Isso aqui são alguns projetos aqui do tempo de detenção hidráulica, idade de lodo para os processos aeróbios, né? Obviamente que pelo processo aeróbio ser, digamos assim, o crescimento ser mais acelerado do que quando utilizamos a tecnologia anaeróbia, a gente pode trabalhar com valores de tempos de detenção hidráulica ou de idade de lodo menores, né, que vão resultar, nesse caso aqui, em menores volumes ali das unidades de digestão, mas, por outro lado, você vai ter um maior consumo ali de energia elétrica, advindo exatamente, né, da necessidade de que os micro-organismos, né, utilizem esse oxigênio para estabilizar aerobiamente o lodo excedente. Tá? Esse condicionamento, né, é exatamente aqueles princípios que discutimos, né, nos processos físico-químicos, das etapas de coagulação, floculação, né, e que vão muitas vezes ocorrer ali na própria linha, ali de alimentação, ou seja, raramente eu tenho ali uma unidade específica de coagulação, floculação, né? Eu tenho muitas vezes ali dispositivos ali usados muitas vezes para viabilizar uma rápida dispersão do coagulante, né? E muitas vezes essa floculação ela acaba acontecendo muitas vezes ali simultaneamente ao próprio processo de desidratação, tá? E aí, gente, nós utilizamos para esses propósitos aqui de condicionamento diferentes agentes químicos, né? Normalmente vem se utilizando coagulantes tradicionais, por exemplo, sulfato de alumínio, hidroxicloreto de alumínio, coagulantes à base de ferro, como a gente já viu, cloreto férrico, sulfato ferroso, etc. Mas também tem a possibilidade de utilização de polímeros, né? Na realidade, eu venho observando muita utilização de polímeros, né? Assim, nas unidades de desidratação de lodo, principalmente catiônicos, são os que eu mais venho observando nas estações de tratamento, certo? Mais uma vez mais, vai depender muito do tipo de lodo que você vai formar, né? Para lodo de origem mais doméstica, sanitária, normalmente vem se utilizando, no meu conhecimento, né, polímeros catiônicos, mas dependendo de outros lodos industriais, você pode vir a ter outros tipos de polímeros a serem utilizados, né? Só lembrando, né, que quando o polímero ele é do tipo catiônico, ele tem a dupla função, muitas vezes, né, de ajudar no processo de neutralização de cargas, por exemplo, né, com a mesma função dos coagulantes, e ajudando também na questão ali da resistência, né, desse floco formado, né, pela formação de pontos de hidrogênio, tá? E aí, é sempre interessante, né, se fazer alguns ensaios de tratabilidade ali, e muitas vezes nos próprios processos de desidratação, a gente já tem saídas, digamos assim, registros posicionados que vão avaliar exatamente esse teu processo de condicionamento junto com desidratação, tá? Nos vídeos vai ficar mais claro, e fotos vai ficar mais claro isso para vocês, quando eu estiver falando da etapa de desidratação, certo? Isso aqui é importante, né, que essa variação da concentração de sólidos no lodo, muitas vezes faz-se necessário, né, a utilização de um tanque pulmão com agitação, visando exatamente conferir à tua unidade de desidratação uma característica mais homogênea desse lodo, certo? E que, obviamente, essa característica mais homogênea vai facilitar ali a otimização da dosagem de produto químico, né, que vai melhorar aí na captura
dos sólidos e também no percentual ali de sólidos na torta.